Uma executiva de banco suíça, 5 milhões de dólares, um site de casamento e um corpo que nunca foi encontrado. Você acha que sabe onde essa história vai dar? Aposto que não. E aí, meus queridíssimos viciados em True Crime, tudo bem com vocês? Eu sou Daniele Vendramini e você está no Serial Crimes, o canal onde a gente disseca os casos mais perturbadores do mundo. E olha, se inscreve agora, sério, clica aqui embaixo, ativa o sininho, porque se você não fizer isso, como eu vou saber que você gosta de ouvir sobre gente que confia demais em desconhecidos da internet? Pois é, pessoal, hoje eu vou te contar a história de Rajvinder Kaur Gill, uma mulher brilhante, poliglota, executiva de bancos internacionais, financeiramente independente, que cometeu um erro fatal: acreditar que o amor da vida dela estava a um clique de distância. Spoiler? Não estava. Preparo psicológico, porque essa história tem de tudo: romance online, viagem internacional, traição, ganância e um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver completamente. Bora? Em 25 de agosto de 2012, a cidadã canadense Rajvinder Kaur Gill pousou no aeroporto de Lahore, no Paquistão. Ela estava animada, cheia de planos, e iniciar um novo negócio de joias e pedras preciosas. Mas apenas 6 dias depois, em 31 de agosto de 2012, Rajvinder desapareceu para sempre. Durante a investigação, a polícia identificou e prendeu os responsáveis pelo assassinato. Mas será que o motivo era realmente aquele que foi divulgado? Porque quando verificaram o celular de Rajvinder, encontraram contatos, digamos, intrigantes. Contatos que sugerem que essa história pode ter camadas muito mais profundas do que parece. Então, quem era Rajvinder Kaur? E com quem exatamente ela foi se encontrar no Paquistão? Rajvinder nasceu em 1971 em Punjab, na Índia, e ainda criança se mudou com toda a família para o Canadá. Cresceram em Mission, na Colômbia Britânica. Depois de concluir a escola e a universidade, ela construiu uma carreira impressionante nas áreas de finanças. Rajvinder trabalhou por muitos anos no Canadian Imperial Bank of Commerce, um dos maiores bancos do Canadá. Mas a competência dela chamou tanta atenção que em 2006 seu empregador a transferiu para Zug, na Suíça, que é basicamente a meca da indústria bancária mundial. Lá, ela ocupou cargos de alto escalão em instituições como Merrill Lynch, UBS e EFG. De 2006 a 2012, Rajvinder não parou de subir. Amigos e familiares descrevem ela como uma mulher extremamente ambiciosa e determinada. Além de inglês e punjabi, ela falava fluentemente francês, alemão e hindi. 5 idiomas, gente. 5! Em 2012, após 20 anos dedicados ao setor bancário, ela estava financeiramente independente e estável. Tinha acesso a pelo menos 5 milhões de dólares americanos. Foi quando ela decidiu fazer uma mudança radical: deixar a carreira nos bancos para abrir seu próprio negócio de joias e pedras preciosas. Mas tem um detalhe: como Rajvinder tinha se dedicado tanto à carreira nas últimas 2 décadas, ela ainda não havia se casado. E no início de 2012, aos 41 anos, ela começou a procurar ativamente um parceiro. Aonde? Isso mesmo, em sites de casamento online. E é aqui que a história começa a ficar sombria. Em agosto de 2012, Rajvinder embarcou em Zurique com destino a Lahore, fazendo escala em Dubai. Ela disse à família que morava no Canadá que iria participar de uma conferência de negócios no Paquistão. Além disso, queria visitar alguns templos sikhs históricos nos arredores de Lahore. Algo importante para ela, que era de origem punjabi e da religião sikh. Mas tinha outra razão para essa viagem.
Na verdade, ela estava conversando online com um rapaz chamado Krishna, que supostamente morava também em Lahore, através de sites de casamentos. Agora prestem atenção. Rajminder era uma mulher brilhante, educada em 2 continentes, fluente em 5 idiomas, executiva de bancos internacionais, mas talvez, só talvez, ela não tenha percebido os sinais de alerta gritantes. Tipo, um cara que mora em Lahore, no Paquistão, um país com a sua maioria muçulmana, se apresentando com o nome de Krishna, um nome hindu. Isso já deveria ter acendido umas 50 bandeiras vermelhas, mas não acendeu. Convencida pelas palavras dele, Rajminder concordou em ir sozinha a Lahore para conhecê-lo pessoalmente. Ela não escondeu da família que estava conversando com Krishna, pelo contrário, ela falava dele abertamente, sempre como se fosse um irmão mais novo. A família sabia da existência dele, mas ninguém suspeitava de nada. O que nem ela, nem a sua família sabiam era que o rapaz que se apresentava como Krishna, na verdade, se chamava Shahid Gwajanfar. Após chegar ao Paquistão, Rajminder manteve contato regular com a família. Ela informava todos os seus movimentos. Quando saía do hotel, para onde ia, com quem estava. Antes de viajar, ela também havia dito que planejava se encontrar com um jornalista chamado Iqbal Hussain em Lahore. Mas a investigação policial nunca conseguiu confirmar se esse encontro realmente aconteceu. A última vez que Rajminder falou com a família foi em 27 de agosto de 2012, apenas 2 dias depois de chegar. Nos 3 dias seguintes, silêncio total. Em 31 de agosto, quando a família tentou ligar para ela, o celular estava desligado. Preocupados, eles entraram em contato com o hotel onde ela estava hospedada. A resposta foi perturbadora. Ela havia sido vista pela última vez no hotel naquele mesmo dia, no dia 31 de agosto, só que pela manhã. E depois, nada. E o desaparecimento repentino de Rajminder no Paquistão deixou a família em pânico. Eles imediatamente entraram em contato com as autoridades canadenses pedindo ajuda. Como a Rajminder era cidadã canadense, ela tinha direito à assistência consular. E o Departamento de Relações Exteriores do Canadá iniciou uma busca em parceria com a polícia paquistanesa. Mas aqui começa uma das partes mais frustrantes dessa história. Desde o início, a polícia paquistanesa não deu a devida atenção ao caso. A família não recebia atualizações regulares sobre as investigações e a mídia local não deu destaque ao desaparecimento. Uma das razões era que o boletim oficial de desaparecimento de Rajminder ainda não havia sido registrado formalmente. Por isso, seu pai, Sikandar Singh, foi pessoalmente no Paquistão no final de 2012 para registrar o desaparecimento da filha e pressionar as autoridades. Na verdade, a investigação só ganhou força quando houve pressão política de alto nível. O vice-presidente de ministros do Punjab indiano, o Sukhbir Singh Badal, interveio. A família de Rajminder tinha boas relações com a família Badal e Sukhbir escreveu uma carta ao chefe dos ministros do Punjab paquistanês, que é o Shahbaz Sharif, pedindo que o caso fosse investigado com seriedade. Foi então que Sharif ordenou que a polícia de Lahore priorizasse o caso. E finalmente, no final de 2012, 2 suspeitos foram identificados, Hafiz Hussain e Shahid Gwajanfar. A polícia descobriu que Shahid, usando o nome falso de Krishna, havia sido quem convenceu Rajminder a ir ao Paquistão. Hafiz foi preso rapidamente, mas era apenas uma peça pequena no quebra-cabeça. Ele trabalhava em um hospital em Lahore e era primo de Shahid. Durante o interrogatório, Hafiz inicialmente negou qualquer envolvimento, mas, sob pressão, acabou admitindo que ajudou seu primo Shahid no assassinato de Rajminder. Quando a polícia tentou localizar o Shahid, descobriu algo perturbador. Ele era cidadão alemão e havia deixado o Paquistão poucos dias após o desaparecimento de Rajminder, voltando tranquilamente para a Alemanha. E após a prisão de Hafiz, a polícia revistou a sua casa e encontrou vários objetos que acreditavam pertencer a Rajminder.
O pai dela, Sikandar Singh, foi chamado para identificar os itens. Ele confirmou: o celular, o laptop e outros pertences pessoais eram todos de Rajender. E foi durante essa investigação que a polícia descobriu algo crucial. Shahib e Rajender não eram completamente estranhos. Shahib já tinha algum contato prévio com pessoas próximas à família de Rajender. Ele usou essas informações para criar o perfil falso de Krishna no site de casamentos e se aproximar dela de forma convincente. Mas tem mais. A investigação revelou que Rajender havia emprestado uma quantia significativa de dinheiro para Shahib, provavelmente dezenas de milhares de dólares, para que ele abrisse o seu próprio negócio. Quando ela decidiu deixar o emprego e abrir o seu negócio de joias, ela pediu dinheiro de volta. E foi aí que Shahib teve uma ideia. Ao invés de devolver o dinheiro, ele fez uma proposta. Se Rajender fosse ao Paquistão, ele a apresentaria a um comerciante de diamantes renomado em Lahore e devolveria o valor na forma de diamantes e pedras preciosas de alta qualidade. Rajender acreditou e ela levou muito dinheiro para o Paquistão. Dinheiro que ela planejava investir na compra de joias, diamantes para iniciar o seu negócio. E Shahib sabia exatamente quanto dinheiro ela estava carregando. Ele prometeu ao primo Hafiz que, se o ajudasse no assassinato, poderia dividir todos os pertences valiosos que Rajender, o dinheiro, as joias, os eletrônicos, tudo que ela tinha trazido. A polícia acredita que Shahib a matou por dois motivos. Primeiro, para não ter que devolver o dinheiro que devia. Segundo, para roubar todo o dinheiro e objetos de valor que ela havia trazido. E ele pensou que, se cometesse o crime no Paquistão, conseguiria escapar da punição. Agora vem a parte mais perturbadora. Shahib chegou ao Paquistão algumas semanas antes da Rajender. Ele precisava preparar tudo. Então ele recrutou o primo Hafiz, montou o plano, e quando a Rajender pousou em Lahore no dia 25 de agosto, os dois foram buscá-la no aeroporto como bons amigos. Nos dias seguintes, eles a levaram para passear pela cidade, mostraram os pontos turísticos, templos, restaurantes, tudo para ganhar ainda mais a confiança dela. E Rajender não desconfiava de absolutamente nada. Então no dia 31 de agosto, eles disseram que era a hora de conhecer o tal comerciante de diamantes. E na manhã daquele dia, Shahib e Hafiz buscaram a Rajender no hotel e começaram a dirigir em direção a Sheikhpura, uma cidade nos arredores de Lahore. Durante o trajeto, Shahib ofereceu chá a Rajender. Ela, sem desconfiar de nada, bebeu. Só que o chá estava drogado. Minutos depois, Rajender desmaiou no banco de trás do carro e ali, enquanto ela estava inconsciente e indefesa, Shahib a estrangulou até a morte. Depois, eles jogaram o corpo dela em um canal próximo a Lahore. E alguns dias depois, o Shahib pegou um voo e voltou calmamente para a Alemanha, como se nada tivesse acontecido. E quando a polícia finalmente descobriu que o corpo de Rajender havia sido jogado no canal, já haviam se passado 2 ou 3 meses. O corpo nunca foi recuperado. E as autoridades paquistanesas emitiram um alerta internacional para Shahib através da Interpol. E a polícia também pediu ajuda às autoridades do Canadá e da Suíça, já que as contas bancárias da Rajender estavam registradas nesses países. Então as contas elas foram imediatamente congeladas para evitar que o Shahib pudesse acessá-las, e a polícia alemã foi informada sobre o Shahib e em 1º de março de 2013, 6 meses após o assassinato, ele foi finalmente preso na Alemanha. Mas aí vem outro problema. Era praticamente impossível extraditá-lo para o Paquistão. Não existe tratado de extradição entre a Alemanha e o Paquistão. E a lei alemã não permite que seus cidadãos sejam extraditados para países onde podem enfrentar a pena de morte. A Alemanha deixou claro que qualquer processo contra Shahib teria que ser realizado em solo alemão. E aqui a história ainda fica mais estranha. A investigação da polícia canadense revelou algo perturbador.
Nos meses anteriores à viagem de Rajender ao Paquistão, ela havia feito 607 ligações telefônicas para números no Paquistão, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. 607 ligações! E não eram ligações para pessoas comuns. Entre os contatos estavam números de Rahman Malik, ex-chefe de segurança de Benazir Bhutto, e de Imtiaz Ghadesh, um líder importante do partido político PPP do Paquistão. Também havia ligações para um praticante de magia negra no Reino Unido e para um mágico no Paquistão. A pergunta que ninguém consegue responder é: por que uma executiva bancária suíça estava em contato frequente com políticos paquistaneses de alto escalão? O que ela sabia? O que ela estava investigando? Ou em que tipo de negócio ela estava realmente se envolvendo? A polícia nunca investigou essas conexões. Nunca. 2 suspeitos foram presos, o Hafiz e o Shahib. O Hafiz no Paquistão e o Shahib na Alemanha. E os julgamentos começaram, mas a família de Rajender enfrentou frustração após frustração. O advogado de defesa de Hafiz fez de tudo para adiar o processo. Sua principal argumentação era a falta do corpo de Rajender. Sem corpo, não tinham provas físicas diretas. E em 9 de dezembro de 2017, 5 anos após o assassinato, Hafiz foi absolvido por falta de provas suficientes. Quanto a Shahib, o processo na Alemanha continuava arrastado. Até 2024, mais de uma década depois do crime, o julgamento ainda estava em andamento, sem conclusão, sem justiça. Já se passaram 13 anos desde a morte de Rajender. Sua família ainda não teve justiça. Seu corpo nunca foi encontrado. O julgamento continua incompleto. Rajender era uma executiva de banco de alto nível, poliglota, financeiramente independente, inteligente. Ela deixou uma carreira brilhante para realizar seu sonho de abrir um negócio próprio. Mas caiu uma armadilha fatal. E a gente fica com a pergunta: será que foi realmente só um golpe online? Ou havia mais pessoas envolvidas nesse caso que não queriam e não querem até hoje que a verdade viesse à tona? Gente, eu nem sei por onde começar. Uma mulher brilhante, que falava 5 idiomas, que gerenciava milhões em bancos internacionais, que tinha o mundo aos seus pés. E ela confia em um cara que se chama Krishna, morando em Lahore. É de cortar o coração. Mas sabe o que me deixa realmente pensativa? 607 ligações para políticos paquistaneses, praticantes de magia negra, ex-chefes de segurança de primeiros ministros assassinada. E ninguém investigou isso. Ninguém. Ah, mas é claro, é muito mais fácil fechar o caso como um romance online que deu errado, né? Muito mais conveniente, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Porque se a polícia começasse a puxar esses fios, ia descobrir o que exatamente? Que sujeira estava escondida debaixo desse tapete? E o corpo dela? Nunca encontrado. Um dos assassinos? Solto. O outro? Há mais de uma década esperando julgamento na Alemanha. Provavelmente tomando seu cafezinho toda manhã como se nada tivesse acontecido. Isso não é justiça. Isso é uma piada de muito mau gosto. Então eu te pergunto, você acha que essa história foi só um golpe de casamento online? Ou tem muito mais gente envolvida no que a gente imagina? Deixa aqui nos comentários o que você acha que realmente aconteceu, porque eu preciso saber se vocês estão tão revoltados quanto eu. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu aqui nesse canal, o que você está fazendo? Se inscreve agora, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo que adora True Crimes e curte um relacionamento online também. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Eu sou Daniele Vendramini e esse foi o Serial Crimes. E a gente se vê no próximo caso. E olha, cuidado com quem você conhece online, porque às vezes a pessoa do outro lado da tela não é quem ela diz ser. Tchau, meus amores, e não confiem em ninguém.